Aproveitando isso com a paz do Senhor. De número 26. Quão glorioso cristão é pensares da cidade que não tem igual, onde os muros são bem puros jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfo multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens julgadas delírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de pilar, e das harpas a doce harmonia, ao passar ao Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constantes não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel ouvirá. Ser glorioso, pensar nas grandezas dos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sempre. Firme nas promessas de Jesus. Firme,
fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Tu, pois, sofres aflição como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, se não militares legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando os dias do Senhor, que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses correrá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este zelo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra.
Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus me dará entendimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, que a vontade dele está presos. Bem, vamos orar a Deus. Altíssimo Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, dando sabedoria e entendimento da sua palavra, para que nós possamos orientar os teus filhos acerca da nossa responsabilidade, da obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para desenvolver o trabalho naquilo que o Senhor direcionou a cada um de nós. O Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor com a nossa irmã Elizabeth. Para o louvor aí. E aí os irmãos, o oficial, já recolhem as ofertas e os dízimos. Quem quiser ir para entregar, já entrega aí na sala. Está o oficial recolhendo aí. Glória a Jesus. Primeira igreja, com a paz do Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha e na palavra, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo à morte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho aqui das características do obreiro aprovado. Livro de 2 Timóteo 2,15
diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado é aquele que, em primeiro lugar, ele ama a Deus. Esse é o obreiro aprovado. E a sua palavra, acima de tudo, sabe que não é ele, mas Cristo em sua própria vida, o obreiro aprovado, tempo que foi escolhido. E o obreiro, para ele ser aprovado, ele tem que passar num processo de Deus. Ele vai ter que passar no processo de Deus. Ele tem que ser provado para ser aprovado. Às vezes o obreiro é aprovado pelo homem, mas não é aprovado por Deus. Mas como assim? A aprovação de Deus para aprovar o obreiro, ele precisa entender que alguns momentos da sua trajetória ministerial vai vir dificuldade, vai vir luta, vai vir levando contra a sua chamada, contra a sua vida, vai vir falta de compreensão. E muitas das vezes Deus ele usa os meios para poder trabalhar no coração do obreiro, para que ele possa ser preparado para ser aprovado por Deus. E às vezes nós não entendemos, irmão. Quando nós iniciamos a nossa carreira como cooperador, aí o cooperador ele já vai cooperando, e através da sua cooperação na igreja, sempre cuidando das coisas de Deus, o cooperador, sempre atento para poder não deixar uma lâmpada, um ventilador aceso, uma janela aberta, né? O cooperador ele tem que já iniciar tendo esse direcionamento para que ele possa crescer na graça e no conhecimento da sua chamada. E a partir desse momento que o cooperador começa a cooperar, chega no nível da cooperação desse cooperador, aí só está faltando ele ser apresentado, confirmado o diaconato dele. Um bom cooperador vai ser um bom diácono. Um bom diácono vai ser um bom presbítero. Um bom presbítero vai ser um bom evangelista. Um bom evangelista vai ser um bom pastor. Pastor de congregação, pastor presidente do campo. Então nós precisamos de passar nas etapas. Nas etapas do aprendizado. E esse aprendizado, irmão, é difícil. Às vezes alguém suportar esse preparo da provação de Deus para ele ser aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar. Ele prega a palavra de Deus com a autoridade que Deus deu a ele. Ele não tem vergonha de evangelizar ninguém. Ele não tem vergonha, irmão, de confessar sua fé em Cristo Jesus em qualquer lugar do trabalho, em qualquer área da sociedade. Um obreiro aprovado, ele não tem que se envergonhar do Evangelho de Cristo. E muitas das vezes você chega numa empresa, no trabalho, às vezes o camarada é até pastor, mas você não sabe se ele é pastor,
porque não dá um bom testemunho para aquele povo que está lá, né? Então nós, como obreiro, precisamos de ser preparados desde a nossa cooperação como cooperador, já sofrendo as aflições de Cristo. E nós temos que ter um equilíbrio, irmão, porque quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Quanto mais você é honrado no ministério, mais você vai ser cobrado, mais você vai ser, observado por alguém para tentar te confrontar a sua chamada. Então nós temos que ter esse equilíbrio na nossa trajetória ministerial e ser fiel na palavra, ser fiel. Aí automaticamente, irmão, nós vamos pegar uma experiência, né, de um bom soldado de Cristo. E a obra de Deus, irmão, ela não é uma empresa. A obra de Deus não é uma empresa, né, irmão? Não é uma empresa que a pessoa vai lá, não trabalha certo, ele manda ele embora, põe outro lá. Mas Deus é Deus de oportunidade. Ele quer ensinar o crente a ser um crente abençoado, um obreiro dinâmico, um obreiro que maneja bem a palavra, um obreiro que tem sensibilidade ao Espírito de Deus, um obreiro que tem visão espiritual, um obreiro que tem discernimento de espírito. E muitas das vezes, alguns chegam a um determinado tempo, irmão, que às vezes dá uma atrapalhada na caminhada, mas Jesus nunca desiste dele, né? Sempre o Senhor vai dar oportunidade para nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra. E nós vamos passar por dias difíceis, irmão. Não pensa não que você foi para o diaconato, presbítero, evangelista, pastor, você vai colocar seu terno aí, né, irmão? Por trás desse terno, dessa gravata aí, existe uma alma, existe um homem que está sendo preparado por Deus para fazer a diferença na terra. Existe esse homem que está sendo preparado. E nós, para sermos preparados, irmão, nós iremos passar por dias difíceis. E é necessário para que nós podemos ter um caráter de realmente um obreiro que tem o chamado e a vocação de Deus. Porque há duas situações. Existem aqueles que foram chamados, mas não foram vocacionados. Mas por que não foram vocacionados? A culpa é de quem? É da própria pessoa que não busca a vocação para ser um obreiro aprovado. Então tudo depende de cada um de nós. A responsabilidade para que alguém olhe para mim e fale: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu preciso ter a vocação de Deus dentro do meu coração. E essa vocação é diferente do chamado, né? Muitos foram chamados, irmão, e hoje se encontram aonde? No mundo. Ficou com ódio, com raiva até daí, igreja. Você vai ver, irmão, tem pessoas aí, até que foram pastores aí na droga, caiu na droga, né, irmão? Pessoas que às vezes não foram preparadas para passar um processo, para ser aprovado como um obreiro digno, né, irmão, de ministrar a palavra de Deus, de estar no altar de Deus. Irmão, esse altar aqui, ele é santo, irmão. E nós temos que ter esse temor e tremor no altar de Deus, para que nós possamos ser espelho para aqueles que estão começando
a sua caminhada ministerial, irmão. Sua caminhada ministerial. E não é pecado, sabia? Você imitar alguém, né? No sentido dele como uma postura de um pastor, de um obreiro. Não é pecado você imitar alguém assim. Não é pecado. Né? Jesus disse: nós somos imitadores de Cristo. Então você tem alguém especial para você imitar, que é Cristo Jesus. Mas o homem também, irmão, tem alguns homens de Deus que têm princípios, que você também tem que fazer uma peneirada nesses princípios desses homens de Deus, porque existem muitos homens de Deus grandes que tem, né, igrejas com 800.000 membros, que não condiz com aquilo que ele está ali preteando naquele lugar, como um grande pastor, um grande ministério. Existem muitos, né, que estão dispersos, levando a obra de Deus de qualquer maneira, né, irmão? Deixando o pecado entrar no meio da igreja, né, irmão? E a responsabilidade é nossa como obreiro. Nós temos que estar orando para Deus dar o discernimento de espírito, para que Deus possa revelar os pecados que estão escondidos no meio, no seio da igreja, irmão. E nós somos os sentinelas da obra de Deus, operador, presbítero, diácono, evangelista, pastores. Nós somos sentinelas, irmão. Nós temos que zelar da obra de Deus. Nós temos que zelar, analisar o contexto de alguém que está precisando de uma palavra, de uma orientação bíblica, para que ele possa fugir do pecado. E nós temos essa responsabilidade para nós sermos um obreiro aprovado por Deus. Irmão, tem muitos obreiros aprovados por homem. Você vê que ele não decola. Mas nós temos que ser aprovados por Deus. E para ser aprovado por Deus, irmão, tem hora que você grita socorro por Deus. Você tem o desejo de fazer alguma coisa para Deus, mas às vezes, irmão, nós pensamos: mas por que alguém levantou contra a minha vida, contra o meu ministério? Deus, ele usa a forma para trabalhar no nosso caráter. Ele vai usar às vezes uma pessoa que você está bem próximo dela, irmão, para confrontar você, para ver o que sai do seu coração. Eu falo com propriedade de conhecimento, desde que eu comecei a cooperar na obra de Deus, cooperador, irmão. Certa vez o pastor disse assim: eu era cooperador só. Ele disse assim: você vai ficar bem aqui, me ensinando eu a ser cooperador. Na porta, você vai olhar para mim. Se eu der um sinal, você já vem aqui. E eu aprendi aqui lá, fui lá, estou lá na porta. Estou lá na porta. De repente chega um piado lá. Viu lá, ele já veio com a Bíblia, lendo a Bíblia e dá no reto, tipo assim, encostando no meu peito assim, e eu fui sair, né? Ele veio, esse cara está querendo que eu saia daqui. Eu fui sair, sentei no banco. Aí o pastor mandou um diabo, chama lá o irmão. Seu João Guilherme foi lá. Eu não falei que você ficar lá na porta, não. Ele mandou você sair lá. Você fica lá. Para quando mesmo? Pensei, rapaz, o cara veio lá mesmo. Aí eu fui. Eu com a Bíblia aqui, eu ensinaram que não podia. E cordeiro, já que está na porta aí, vai cantar em água, ele não vai pegar água, ficar aqui lá na frente lá. O Senhor, ficar cantando, não. Lê a Bíblia, vai ler a Bíblia. Vamos ler aqui a Bíblia. A oficial, o obreiro está aqui, o diabo está na porta lá com a Bíblia na direita. O Senhor é meu pastor, ele não está dando muito para lutar. Não é verdade? Aí eu peguei, fui lá, e veio o diabo de novo, irmão. Veio o diabo de novo, dá um reto. Aí eu peguei e fiquei duro. Ele bateu no meu peito assim, ele sentiu que eu estava firme igual um toco. Aí ele pegou, saiu e foi para lá, e sentou para lá. Aí eu fiquei lá, e o pastor sacudiu na cabeça. Aí acabou o culto, ele falou assim: sentinela, você não pode
abandonar o posto, não. Você abandonou o posto por quê? Eu não falei para você ficar lá? Aí eu fiquei, não falei nada do irmão, né? Aí eu fiz. Aí no outro estudo, o pastor falava, você vai servir água aqui no púlpito e olhar para mim. Ele me ensinando, irmão. Eu tinha unido com a Assembleia de Deus, não tinha conhecimento de nada, mas ele olhou para mim, Deus tem uma obra na vida do seu filho. Vai chamar. E o pastor, irmão, Deus abre a visão do pastor para poder te ver, para poder ele orar e Deus dar uma direção do seu chamado para alguma coisa na casa. Mas para Deus concluir, eu preciso, irmão, chegar mais perto da obra de Deus. E foi o que aconteceu comigo, irmão, de cooperador. Eu passei num processo difícil mesmo, quase que me mataram aqui. Matar mesmo na bala, e bateu forte contra a minha vida, sabe? E eu não desisti. Eu ia na oração das 4 às 5 da manhã, todo dia, andava 2 quilômetros a pé com meu filho, carregava um no braço, descansava, ia a pé, levava para o cobertor. E eles deitavam na madrugada, nós orando lá, porque eu estava numa prova, uma perseguição. E eu lá, e o pastor me ensinando. Vocês vão ver, me ensinando. Vai. Eu fui para o diaconado. Deus falou comigo, ia lá, eu ministrando no lugar. Deus trouxe um pedreiro, tudo sujo de massa. E eu já orando para o povo, ele bateu no meu ombro assim, que assustou. Por esses dias, o Senhor vai te levantar no degrau do seu ministério. E eu já saí para a reunião lá embaixo do povo, convicto que eu ia ser sagrado a minha. Lá cantou meu nome lá. Convicção, Deus falou. Mas eu passei num processo. Teve um dia que o pastor estava lá, o pastor Jovia. Ele cantava e tocava a guitarra. E eu mexendo no som, arrumando o som. Ajeitando o som, alinhando o som, porque estava feia a guitarra dele. Sabe o que ele depois falou para mim? Não mexe no som aí, menino. No meio do culto, eu passei. Quem mandou você mexer no som? Todo mundo olhou para mim. Olha aí. Fiquei quietinho. Comecei a dar glória a Deus. Comecei a falar em línguas estranhas. O Espírito Santo de Deus refrigerou minha alma. Ele disse assim: se você falasse alguma coisa lá no meio da igreja, você para mim valia desse jeito, acabou. Você venceu, irmão, comigo. E não foi ele que me separou de agora. E fui vencendo com ele. 1, 2, 3. Sabe? E eu quietinho. Aí vai. Vamos deixar para lá, né? Outra hora eu acabo de terminar essa conclusão para chegar ao pastorado. Não foi fácil, não. Viu, irmão? Eu fui sagrado a evangelista no grande templo. E a confirmação pastoral também no grande templo no Mato Grosso. Eu não fui sagrado aqui no Goiás. Então, o pastor que me separou para evangelista, não sei se o irmão conhece, o pastor Inácio Loyola, um obreiro falou: rapaz, você vai morrer como presbítero aí, Inácio Loyola, não separa, não quer evangelista não. Ele mandou eu lá no assentamento do INCA, peguei uma obra tripulada lá. Porque no assentamento tem muito desviado, né? O que tem é desviado, problemático, traficante, cheio de tranqueira lá. Nós fomos lá, fizemos um trabalho abençoado. Não sei se já mostrei alguma foto de mulheres que nós já fizemos lá, cheio, ó. Construímos um barracão, construímos mais uma congregação, né? Enchemos a igreja lá. E depois nós fomos para a divisa do barco. Então, é o processo de Deus. Então, quem deseja o episcopado, excelente, né? Obra né? Então, se você deseja, irmão, fazer a obra de Deus, você não pode desistir na caminhada, não.
Você não pode desistir, você vai passar por um dia difícil. Deus, ele usa momentos, a Bíblia diz lá, todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós passamos um processo que é para o nosso aperfeiçoamento, e às vezes nós não entendemos. Eu mesmo, como pastor, já passei em um lugar, irmão, que vou falar para vocês. Só Jesus na causa, crente tribulado, crente problema, você tem que olhar, né, irmão? Olhar e ter o coração de Cristo, meu irmão, e levar a obra de Deus. Então, o processo de Deus para que nós possamos ser aprovados por Deus, o nosso chamado, irmão, não é fácil, não. Como se diz, não é mamão com açúcar, não. E nós precisamos passar no processo de Deus, irmão, para que Deus nos aprove para uma grande obra na terra. Eu me lembro quando eu vim para o Goiás, o pastor Luciano ele não tinha muito conhecimento do meu trabalho como obreiro, e ele me testou de tudo quanto é jeito. Quando eu vim para Inhumas, eu estava lá no Mato Grosso, na Ivajacana, lá, a ajuda que eu recebia da igreja, sabe quantos que era? Era combustível, uns R$3.000 daí para lá. Aí eu fui para a Vila Rica sem ganhar um cruzeiro para dirigir. E lá para cá foi só bênção, E aí quando eu cheguei em Umas, o tesoureiro lá, que era da Barra do Garça ainda, que era ligado ao Goiás lá ainda, ligou para mim: ó, não tem mais só espótula não, pastor Deus. Pastor cortou as espótulas dos obreiros aí. Vai ter que se virar aí, fazer galinhada para você pagar o aluguel do salão, da casa que você mora. Faz aí, vende alguma coisa aí. Rapaz, é difícil, né, irmão? Mas ele estava me provando para ver se eu ia ter fé e perseverança na obra de Deus, porque ele já tinha uma visão comigo para ser o pastor presidente aqui no Goiás. E passando por esse processo, aí eu fiz um desafio para a igreja, Desafio para a igreja. Falei: irmão, vamos orar. Deus vai dar. Eu falei para o pastor, eu quero fazer um desafio. Ele falou para mim assim: ó, eu também sou de desafio, pastor Luciano. Eu também sou de desafio, aqui em Goiânia. Eu estou no desafio para poder fazer essa obra aqui. E bravo ainda comigo. Ele: tá bom, então, pastor, vamos lá. Deus vai bradar. Rapaz, de repente, no mundo ensino, chega um cara lá vendendo panela. Eu não me papai. Chegou, deu R$200 de oferta. O tesoureiro assustou. Era lá de Francisco, que era o tesoureiro, lá de Nova Olinda. Me ajudou bastante. Pastor, eu dou 200 gols na alegre. Entrar só R$3 de oferta, 5 moedas, 5 centavos na sala. Prova terrível. Aí 200, ele perguntou tudo, ele deu um ensino, irmão. Eu estava falando sobre a cura da alma. Esse camarada que estava tribulado da alma dele, que eu comecei a ensinar e ele eu caí na graça dele através do ensino. E aí ele voltou toda terça que estava lá. Aí no outra terça 500. Aí na outra terça 1.000 de oferta. Aí eu chamei ele: não, essa oferta aqui não vai ser oferta, vai ser dízimo, vou colocar tudo isso. Aí Deus foi abençoando, irmão. Aí eu levava o relatório lá na Serra, de Goiânia. Ainda era tenda. O tesoureiro fazia, aí eu fechava com ele, aí eu levava, porque ele não sabia dirigir. Aí eu levava, ele assinava o relatório certinho. Aí levava, entregava lá. Aí me entregava com dinheiro ainda para a sede de Goiânia. Saldo para lá, pagava tudo e entregava lá. E eu comecei a fazer campanha de vender coisa. Aí pegava o jovem, vendia jujuba no semáforo, e o jovem animado lá ganhava dinheiro. E a obra de Deus, irmão, ela não é fácil. Quem alistou, se você alistou nesse exército, não embaraça com coisa dessa vida, não. Senão você não progride o seu ministério. Mas como que eu não vou embaraçar? Embaraçar no sentido de ficar preso no embaraço da vida. Nós temos que dar o quê? Fazer um planejamento
E com isso, irmão, a igreja, os membros, você pensa que os membros não analisam o comportamento nosso como obreiro? Se nós estamos sendo falhos na obra de Deus, entre eles falam, irmão. Aquele obreiro, não sei por que o pastor separou aquele obreiro. Aquele obreiro não está com nada. Então, irmão, nós somos analisados, então nós precisamos de passar no processo de Deus para ser aprovado por Deus. Não adianta, irmão, você ser amigo de pastor, não. Né? Tem muitos pastores aí que pegam tão amizade, irmão, e quando chega para sagrar um obreiro, eles sagram um obreiro despreparado, um obreiro barulhado, um obreiro bichado, um obreiro só porque tem um dízimo grande, que é empresário. Eu já vi muitos pastores, irmão, abrir espaço para esses tipos de gente na igreja. Vai servir do quê, irmão? Só de tropeço. Então, irmão, nós temos que aprender na dor, no sofrimento do Evangelho, sofrer pelo Evangelho, irmão. Hoje eu estava ali visitando um casal, né? Que é o irmão Haddad e a irmã Maria de Fátima, uma chácara ali no negócio da Zema ali. Fui lá. Eles vinham para o culto domingo, tem escola. Na entrada não tem um vizinho de Chapadão do Céu, que entra, sai no talinho ali, uma estrada que entra aquele asfalto que tem lá, ele sai no talinho, ele tentou sair, ele entrou no carro, ele quebrou a costela, e ele vinha para o culto domingo, tomar ceia no domingo. Ele falou, a irmã mostrou para ele no carro, o motor do carro Deus deu livramento para ele. E Deus nos levou hoje lá. E nós fomos orar para uma mulher lá, que nem crente, né? Trabalha na Mundial, como é que chama? Mundial, na loja. Aí eu comecei a orar e orando por ela, e Deus me deu uma palavra de oração, a mulher começou a chorar. Aí eu fiquei analisando, tá vendo? Então nós não podemos parar, irmão. Tem muitas almas morrendo aqui em Mineiros. Tem muitas pessoas suicidando aqui em Mineiros. E nós não temos feito nada, irmão, para poder pegar essas pessoas e trazer para a presença de Deus. Eu não estou dizendo que ninguém deva trabalhar, todos nós temos que trabalhar, mas temos que nós planejar para estar fazendo alguma coisa para Deus. Sempre vai sobrar um tempo, irmão, para eu e você fazer alguma coisa para Deus. Então nós temos que, né, deixar um pouco, né? Às vezes alguma coisa, irmão, não, mas eu preciso viver, eu preciso curtir a minha vida. Você foi alistado para quê, irmão? Você não estava na guerra? Um soldado, quando vai para a guerra, vem bomba, dinamite, vem metralhadora, canhão. Como você vai fugir dessas balas, desses canhões, dessas bombas, irmão? Você alistou para a guerra. Então, quando nós alistamos para a guerra, não podemos ter embaraço com coisa dessa vida, para ser um obreiro aprovado por Deus. E nós temos que ter a consciência que nós precisamos ser aprovados por Deus, irmão. Não é o homem que tem que te aprovar, não. Espere em Deus, ora, o tempo de Deus chega. Mas para esse tempo de Deus chegar na sua chamada, né, você vai passar por um processo de Deus. E esse processo às vezes é doloroso, às vezes é o espinho na carne que Paulo fala, né? O espinho na carne, às vezes ele sai, está ali, ó, doendo, mas vai dando glória a Deus, firme na palavra de Deus, e Deus vai dando vitória para nós. Então nós não podemos cruzar os braços, nós estamos com esse projeto aí, nós vamos montar um grupo de evangelismo aí. Irmão, pessoas que querem entrar e fazer, não vão fazer cruzada, e a vida vai ser a primeira lá no Betel. E nós vamos com esse som aí que estava abandonado quando cheguei, enferrujando. Nós já alinhamos ele com o Jadiel, arrumamos cabos tudo, né? E vai ser um som bom. Então vamos para lá. Em Mineiros, vamos fazer culto, cruzada, posição,
Deus abençoando o financeiro, eu quero fazer um palanque, tipo um palanque desmontável, assim, ó, para colocar a cadeira, púlpito e o som do lado, para nós pregar a palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai dar essa vitória para nós, porque, irmão, nós temos que pregar a palavra. Tem muitos pastores aí, irmão, que são acomodados. Aqui em Mineiro tem muitos ministérios acomodados, só quer que o povo abra a igreja, quer que o povo venha. Antigamente, no evangelho, ele era pregado na praça, na rua, né, irmão? Pregando a palavra de Deus, que Jesus salva, que Jesus cura, né, irmão? Aí convidava o povo, ó, tal dia tem culto lá, no tal endereço lá, entrega o folheto para ele, aí o povo vem visitar. Hoje, irmão, está difícil. Muitos ministérios aí só quer pregar em quatro paredes. Recebe daqui, recebe. Vai receber o quê, irmão? Tem gente por aí que não tem nada para oferecer para ninguém espiritual. Receber o quê? Não tem unção, não tem poder de Deus, não tem graça de Deus. E nós temos que estar consagrando a nossa vida, irmão, né? Nós temos a consagração todo sábado. Às vezes você tem disponibilidade e venha para a consagração, né? E Deus vai dando vitória. Nós precisamos sair das quatro paredes. Irmão, não adianta eu abrir a igreja e ficar no portão esperando alguém chegar. Chega a hora do corpo, não vem ninguém. Nós temos que sair para a rua. E nós temos que ter esse desejo de fazer algo. Porque nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para colocar a perna e ficar ali em cima, não, com a perninha cruzada ali, não. Nós fomos chamados para caminhar. E alguém pode dizer, mas pastor, irmão, vai fazer 8 meses que eu estou aqui. Eu estou trabalhando para cá, eu estou olhando para cá, estou direcionando para cá, eu estou vendo para cá, que a obra de Deus eu peguei ela bem bagunçada aqui, os irmãos sabem, financeiramente, muita dívida aqui. Graças a Deus, com a ajuda dos irmãos, com as ofertas, eu disse, nós concluímos, irmão. Falta só uma parcela, né, do ano 2024 da mão do Adriano, né, para ser paga. Só devemos as parcelas do lote que está em dias. A glória de Deus. Entendeu? Então é um processo quando você chega no lugar. Quando você chega num lugar, irmão, que não tem dívida para você pagar, irmão, aí sobra dinheiro para você fazer o trabalho de evangelização, que não sobra dinheiro. Não sobra dinheiro, né, irmão? Hoje mesmo nós fazemos um caldo aí um deu um pouco, deu uma oferta, deu esse cereal, deu outro, vai ter um caldo aí abençoado para os irmãos. Uma torrada, até eu que cortei aqueles pão, né? Porque tem uma padaria ali que você compra do real do pão, eles dão aquele pão que não está duro, né, irmão? Mas serve, né? Aí você corta ele assim, esse é a providência de Deus, né? Corta ele, aí você põe no forno, ele fica o pão torrado. Vocês vão comer ele, vai gostar, viu? E se você tiver condição de ganhar um pão torrado lá, um pão desse que não está muito duro, mesmo que esteja duro, você pega a faquinha de serra ele e põe no forno que ele fica, ó, com uma manteiguinha nele. Você vê um pacote lá no mercado que eu vi ali, R$11 uma sacolinha de pão torrado, desse que nós serra aí, R$11. Amém, irmão? E Deus vai dar vitória para todos nós. Eu quero que os irmãos, as irmãs, entendam, irmão. Nós precisamos unir as nossas forças. Aqui tem muito talento, dom de Deus. Vamos deixar Deus usar você naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tem uns que tem dom de pregar, tem um que tem dom de orar para Jesus curar, tem um que tem dom de evangelizar, tem um que tem dom de abraçar alguém, e esse alguém sentir alegria na alma. Todos nós temos talentos e dons diferenciados do outro, irmão. O corpo ele não é todo igual, né? O dedo, cada um é do tamanho, entendeu? Mas todos são úteis. Sem esse dedo pequeno aqui, fica complicado, né, irmão? Já vai dificultar para você pegar alguma coisa. O dedão, entende? Você está entendendo? Então quer dizer, se todos andarem um comum acordo, igual a obra de Deus é uma engrenagem. Se quebrar um dedo, quem mexe com um negócio difícil no mercado, quebrou um dedo lá, não, ele pula, não tem jeito. Você pode colocar graxa como for, ele sempre vai pular.
E a igreja ela tem que ser, né? A engrenagem, ela tem que estar engraxada, ela tem que estar, né, irmão? Feita manutenção dela, e nós precisamos engraxar a nossa engrenagem para Deus usar a na terra, irmão. Porque a obra de Deus está precisando de homens valentes, homens corajosos, homens que não temem o mal, encaram o mal de frente, não querer coisar o diabo, né? Querer confrontar, ficar aí chamando essas pessoas. Eu fiquei olhando aquela mulher lá, quando eu comecei a orar por ela, e orando em palavra, e Deus foi me dando palavra de oração, mas falando na vida dela, irmão. Quando assustou ela com os olhos, derramando lágrimas, eu falei, Jesus, como é que tem gente sofrendo, né? Sofrendo, nesse vídeo tem gente sofrendo, irmão, morrendo, e nós temos que atentar para isso. Amém, irmãos? Nós vamos unir as nossas forças, né? Nós temos pouco tempo aqui, pouco tempo, vai fazer acho que 8 meses aí. É muito pouco tempo para você alinhar o trabalho, mas graças a Deus, Deus tem abençoado essa igreja. Na dificuldade que nós assumimos a igreja, Deus tem abençoado, e Deus vai continuar abençoando, porque o tempo de Deus chega na vida de qualquer um. Aonde que eu imaginava que eu ia estar em Goiás? Eu pensei que meu ministério era Barra do Bug, lá Mato Grosso. Então eu fui lá para aquele divisa do Pará, Vila Rica. Olha só. Quem que mais? Você imaginava que você ia estar aqui? Você que é nordestino, você ia estar aqui em Mineiro? Quem que imaginava que você ia estar aqui na igreja? Obreiro da igreja, você imaginava? Né, irmão Ragnar? Você imaginava que seu presbítero da igreja da Belém aqui, vindo lá de Pernambuco? Às vezes, irmão, Deus nos coloca em lugares para nos abençoar. Às vezes Deus nos coloca em um lugar, em uma cidade, para mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa chamada que Deus tem na nossa vida. E Deus faz assim. E é hora que nós temos que analisar e ver a oportunidade que Deus criou para nos abençoar, criou para nos honrar, criou para nos justificar. Por quê, irmão? Às vezes nós passamos no processo do quê? Da rejeição de alguém, irmão. Alguém sempre colocou o pé no nosso pescoço. Eu já passei por isso, irmão. Ele colocando o pé no meu pescoço. Teve um que quando eu vim para cá, um obreiro, pastor, você vai morrer lá em Mineiro. Ixi, eu repreendi, não vou morrer lá, eu estou vivinho lá. Esse dia eu liguei para ele, mandei uma foto do trabalho aqui. Falei, aí, varão, estou vivo. Vivo? Então vai ter gente que vai querer matar você, irmão. Vai querer tirar você do foco da obra de Deus, da sua chamada, irmão. É hora que você tem que ter equilíbrio. Não brigar com ninguém, mas mostrar o que Deus está te honrando. Quando eu fui para Posse também, meu Deus do céu, Posse, divisa da Bahia, perto dos baianos. Esse carro eu estava com uma, acho que era uma Duster. Lá, os baianos vai roubar esse carro, se você vai perder, você está repreendido, irmão. Deus vai cuidar de mim lá. E tem gente que é assim, irmão, aproxima de você, quando vê que Deus está te direcionando para uma grande obra, irmão, vai aparecer um Sambalá, um Tobia, para querer parar você no meio do caminho. Aí que é a hora que você tem que falar, não para não. Deus tem uma grande obra. Deus tem uma grande obra, irmão. E se eu fosse dar ouvido, eu estava aqui no Goiás. Me convidaram na hora da prova lá em Minas. Eu falei para os irmãos para me dirigir uma igreja. Vamos lá. 2.500 salários, casa pastoral lá, pago. E eu na prova lá, naquela prova que eu falei para você. Aí minha sogra ligando para tirar em mim do sofrimento, minha filha nada. Aí eu fui lá levar o lixo. Quando eu voltei para o portão, o Espírito Santo falou assim: você não tire seu pé, desce a cidade. Aí eu na hora falei: liga para sua mãe, fala para ela nem ligar mais para mim, para você, falar que é para mim para Cuiabá. Porque ela era a esposa do pastor Leodato, era um grande pastor lá no pai da Elis.
E ela congrega com o Jorge Tama, um pastor lá da subsede de Vargem Grande. E ele tinha igreja em Vargem Grande, lá, igreja grande, maior que essa aqui. E aí, quando você tem chamado de Deus, irmão, vai aparecer proposta que parece ser boa, mas lá na frente, irmão, nós vamos ser decepcionados mais uma vez no nosso ministério. E eu falei, não, foi. Aí quando foi 2 semanas, teve uma reunião em Goiânia, pois eu vi a voz do pastor Marcos, que está em Mineiro. Pastor, eu estou entregando posse, meu tempo já foi aqui, e vou para a Primavera do Leste. Aí Deus falou para o pastor Luciano para pôr ele lá em Rio Verde e trazer o Sebastião para cá. Trazer o Sebastião para cá. Aí o Sebastião veio para cá, né? Veio para cá, ficou esse período aí. Aí eu lá, para posse. Fiquei 2 anos e pouco. Acho que foi o tempo que o pastor Sebastião ficou por aqui, 2 anos e pouco, não sei. Né? E era o tempo de Deus para mim, eu vim aqui para Mineiros. E aí fui no trabalho, os olhos chegaram aqui. Eu peguei a igreja com uns 25 pessoas que estavam lembrando. Deixei 92 membros, 12 presbíteros, 13 evangelistas, um pastor e 6 diáconos. Jovem, irmã de superação, coluna cheia, jovem, coluna cheia, e vim para cá. Na direção de Deus que eu vim para cá. Mas alguém quis me parar. Então você tem que ter equilíbrio, porque alguém, irmão, às vezes é usado pelo inimigo para parar o seu espírito. E às vezes, se nós não vigiar, nós acabamos aceitando propósito. Então não saia do lugar que Deus tem que colocar, não. Eu já vi pessoas sair do foco e perder a bênção de Deus. Você já imaginou se eu tivesse ido para lá? E o pastor Silas, sabe como o pastor Silas trabalha lá no Cuiabá, região? O obreiro não para muito tempo lá, não. É 6 meses, já arranca põe em outro lugar. Já vai mudando para cá e vai mudando para lá e fica aquela coisa arada para lá, para cá. Você não tem como fazer um trabalho, entendeu, irmão? Então, irmão, Deus, Ele pode fazer algo na nossa vida. Nós temos que entender que você tem uma chamada de Deus. Não deixa o inimigo roubar aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque a oportunidade, irmão, nós temos que abraçar ela. E eu, quando vim para o Goiás, eu abracei a oportunidade. Nem imaginava que eu ia ser. Deus falou comigo que eu sei pastor presidente. Mas lá atrás, ó. Estou até a Maria da Penha para falar isso comigo lá de Nova Lima. Ela veio concluir ali, posse. Então, irmão, vamos, obedecer a palavra de Deus. E Deus vai dar sabedoria para todos nós e ser um obreiro que age com sabedoria e mansidão na obra de Deus. Às vezes nem tudo, irmão, que a gente ouve, a gente tem que confrontar. O melhor é ficar quieto, deixar Deus agir. Isso é sabedoria com mansidão. O obreiro tem que ter sabedoria com mansidão. Isso é tudo que a gente ouve, a gente vai falar, desabafar no microfone, atingir alguém com palavra, repreender alguém no meio da igreja, repreender um obreiro lá na porta que às vezes está trabalhando certo. Tem um dia da reunião de obreiro que é para se falar, irmão? Então tem um momento na nossa vida que nós temos que atentar para isso, sabedoria para evitar contenda, no meio da igreja. Deveria ser sábio para evitar as contendas pelo seguinte motivo: porque são insensatos. Era um assunto sobre questão toda, pois não tinham sentido e distorciam a verdade bíblica. Porque são absurdos. Eram assuntos incoerentes e dúbios, porque não edificavam, nem sequer levavam a lugar algum. Então tem momentos que nós temos que ter muita sabedoria para nós aprendermos. Muita sabedoria. Porque o ser humano é ser humano. Então
temos que ajudar, unir as forças um com o outro. E todos nós somos falhos. Aqui não tem nenhum obreiro. Eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas falhas. Então, diante das falhas que temos, vamos procurar, né? A colocar na balança, ficar quieto, né, irmão? E procurar orientar alguém que está fora da direção de Deus, porque às vezes a pessoa tem um chamado, como eu já vi muitos obreiros, né? Vamos falar aqui do Goiás. Tem 2 obreiros que passou comigo como diácono. Eu já até falei aqui. Um está em Umas, eu fui pastor dele em Umas, ele era diácono, era líder do jovem. Hoje ele é evangelista, eu sagrei ele a presbítero e evangelista aqui no Goiás. E hoje ele dirige a igreja que eu fui pastor dele em Umas. Está abençoado o trabalho. O diácono lá de Montes Claros, Gabriel também, era diácono, né? O povo falava, mas isso aí não dá nada. E sempre, irmão, aqueles que são, que a turma, o povo fala, isso aí não dá nada. Deus dá oportunidade para eles. Aí é hora de abraçar a oportunidade e Deus vai honrando ele. Esse foi mais um de alguns por aí, que ficou por aí, né, irmão? São obreiros. Então a oportunidade Deus dá, mas o inimigo quer roubar a oportunidade que Deus dá para você. Então vamos focar, irmão, na presença de Deus, buscar a sabedoria de Deus. Tem muito assunto aqui para falar, irmão, mas é muita coisa, né? É muita coisa boa aqui para falar, mas nós vamos falando aqui, né? Na outra oportunidade, né? Obediente, ser obediente, a visão do obreiro aprovado, são características que o obreiro tem que ter. Obreiro significa sujeitar-se à vontade de cumprir ordens, deixar-se conduzir, estar sob uma força ou influência ceder. Obreiro aprovado alegra-se em cumprir todas as ordens ou determinação vinda da direção do ministério. Está sempre pronto para servir, não questiona, não despreza, nem negligencia, porque confia no seu Deus, sabe que Ele é fiel. Quando o obreiro examina, entende o real significado desses 3 aspectos, irmão, acima que nós citamos aí: obreiro convertido, submisso, obediente, né? Automaticamente, irmão, significa que tem consciência de seu chamado. O próprio Senhor Jesus declara: não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eu vos conceda. João 15,16. Saber-se escolhido pelo próprio Senhor Jesus leva o obreiro a desejar conhecê-lo mais intimamente, o Senhor Jesus. Nós precisamos aproximar mais de Jesus, a conhecer Ele na oração, falar com Ele, mostrar para Ele, falar com Ele aonde você está errando, aonde você precisa mudar. Jesus, Ele aguarda o obreiro, irmão, a pronunciar onde que eu estou errando. Nós não podemos ser egoístas, irmão. Não. Nós temos que chegar e declarar para o Senhor Jesus aonde que eu estou errando. E quem pode analisar onde que eu estou errando é eu mesmo, irmão. Eu, como pastor, eu analiso aquilo que eu faço, que às vezes eu vejo que não está dando certo, eu volto atrás. Eu não prossigo para frente, não. Tem pastor que ele falou, é assim. Ele cortou o risco aqui, tem que seguir o risco que eu cortei. Vai ter problema. Eu sou muito tranquilo. Eu não gosto de perder. Nós temos que ganhar almas para o reino de Deus. E alma não é só as pessoas, não. E nós temos que ganhar os obreiros que estão fazendo parte dessa grande obra também. Nós não podemos perder ninguém, irmão. Não, mas fulano não sei. Não, irmão. Quem capacita é o Espírito de Deus. É Ele que vai capacitar aqueles que precisam ser capacitados. E Deus que vai mudar o curso da chamada dessa pessoa, né? Mas a oportunidade a gente tem que dar, né? Saber ser escolhido pelo próprio Senhor Jesus leva o obreiro a desejar conhecer o mais intimamente, desejando ser como Ele é, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Efésios
5:1. Para sermos igual a alguém naquilo que essa pessoa em que melhor, precisamos conhecê-lo para sermos imitadores. Então precisamos conhecer intimamente, em detalhe, não deixamos que nada passe despercebido. É necessário, nesse caso, estar com o mesmo espírito como nossos irmãos da igreja primitiva. Você vê que naquela época a igreja primitiva tinha muito batismo do Espírito Santo, tinha cura divina, poder de Deus, salvação de alma, paralítico andado. Você vê que hoje, irmão, tanta coisa está acontecendo no meio do povo de Deus, que o Espírito de Deus não está mais operando mais com liberdade, não. Hoje, quando a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo, não está fácil, não. Mas nós temos que estar atentos para isso. Com nossos irmãos da igreja primitiva, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículo 44. A visão do obreiro aprovado é de crescimento no ministério. O ídolo pregado pelo Senhor Jesus refere-se à sua igreja estabelecida nos 4 cantos da terra. Somos comparados com a árvore que dá fruto, visto por Deus como seu povo do Egito. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Esse certo. É preciso estar solidamente firmado e estruturado espiritualmente para ser visto e reconhecido por Deus. Irmão, Deus, Ele quer te ver. Deus está procurando homens fiéis na terra, para que Ele possa usar com muita autoridade e propriedade na palavra, para alcançar os pecadores. Deus, Ele está olhando para nós e Ele quer que nós aproximamos mais dele, para que Ele possa nos usar com grande graça, poder de Deus na sua palavra. Olha só, com um verdadeiro obreiro, ficar a raiz espiritual implica uma vida de oração, como nos ensina Paulo, perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Colossenses 4:2. A vida de oração leva à vigilância, que leva a resultados materializados, em surpresa, em bênçãos. A vida de oração não permite que sejamos enganados ou pegos de surpresa. A vida de oração leva o obreiro à consagração conforme determinado pelo Senhor Deus. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os, e eu sou o Senhor que vos santifica. Aqueles que desejam, sinceramente, se esforçam em consagrar-se a Deus, são galardoados com o conhecimento da verdade. Esse conhecimento significa, entre outra coisa, libertação e prosperidade, porque em tudo foste enriquecido nele, e em toda palavra, em todo conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, como na parábola dos talentos. Mateus 25, 14, marqueado. Tudo o que recebemos da parte do Senhor nos é dado para que venhamos multiplicar. Deus não te deu algo, Deus não te deu nenhuma oportunidade, Deus não te deu dom, Deus não te deu talento, Deus não te colocou numa posição no ministério. Então nós temos que frutificar aquilo que Deus colocou, para que nós possamos desenvolver na obra de Deus. Nós precisamos examinar como que eu estou diante da obra que Deus colocou na minha mão. Como que está o meu chamado? Porque assim, irmão, quando nós vamos ser chamados, vamos chamar aqui o diácono fulano e tal. Ele foi chamado com uma responsabilidade de atuar, honrado, justificado na igreja. Aí ele vai fazer o porquê, fazer o trabalho para Deus, irmão. Não é para o pastor. Porque a obra de Deus, quando ela cresce,
o nome de Jesus que vai ser glorificado. Eu posso estar aqui agora, de repente podem me transferir para outra cidade, mas a obra não para, os irmãos não vão embora, os irmãos vão continuar, a igreja vai estar aqui, os obreiros vão estar aqui, e tem que dar continuidade para aqueles que vão chegar até aqui, né? Então não estou dizendo que eu vou embora, mas quem sabe é Deus. Se Deus falar para mim em outro lugar, eu vou negar. O ministério chamou eu tenho que obedecer, eu vou aonde me mandar, né, irmão? Então nós temos que ter essa convicção de Deus para a nossa vida, né? Eu vou falar aqui, irmão, sobre a oração. É o caminho da unção divina. Uma vida de constante oração é dever daquele que aceita o chamado na obra de Deus. Aceite isso com o coração aberto. Orar antes da pregação ou no momento de tribulação não é bastante para o obreiro que deseja ser aprovado. Ele chama o obreiro para pregar no carro. Aí o obreiro responde: hoje não dá, pastor. Estou despreparado. Eu já ouvi muito pedreiro dizer: não, hoje não dá, eu tenho que me preparar, eu tenho que jejuar, eu tenho que consagrar, eu tenho que ler Bíblia. Irmão, o obreiro tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que consagrar, tem que jejuar, irmão. Não é só quando vai pregar, ministrar a palavra, que ele tem que se preparar. E tem gente: não, hoje eu não vou pregar porque, né, é um povo aqui no Goiás, cheio de povo desse por aí. Vamos ver. Não, hoje não, pastor. Estou pouco, hoje não. Preparei, pegou-me de surpresa. Aí tem gente que pega a oportunidade. Irmão, aqui tem muito homem de Deus aqui que podia estar aqui, né? Só Deus para ter misericórdia de mim. Que obreiro que é esse, irmão? Né? O cara tem que estar preparado todo momento. Vamos, né? Porque às vezes eu faço assim, às vezes eu não escalo ninguém, de repente eu olho para um, esse aí tem. Não vou pregar hoje porque irmão, nós temos que estar preparados para a palavra no nosso coração. Se surgir uma oportunidade, você tem que estar para dar a palavra de Deus com a autoridade de Deus, irmão. Esse negócio de ficar falando, não vou pregar porque eu não estudei a Bíblia, eu não fiz um esboço. É nada, irmão. Eu faço esboço, entendeu? Eu faço esboço para pregar, irmão. Depende quando assusta, nem olho para pregar. Aí Deus já manda para outro, Deus vai para cá. Então tem que estar com a graça de Deus e não ter medo de ministrar a palavra de Deus, não. É Deus que quer falar na sua boca. Não é você que tem que determinar o que a igreja quer ouvir. Deixa Deus usar. E o Espírito de Deus vai usar a sua boca conforme a igreja precisa de ouvir aquela voz. Não adianta, irmão. E o Espírito Santo, ele é terrível. Já vi cabra dar uma de coisar e está ali, cepão está aqui, de repente ele fica sozinho. Só no conhecimento. Primeiro aí ninguém recebe nada, né? Administrar o tempo. O pregador deve administrar o tempo enquanto ministra a palavra de Deus. É necessário valorizar o tempo e não gastá-lo com saudações, louvores e oração pronta. Então o obreiro tem que aprender isso. Quem prega, quem louva, tem que aprender. Vamos ouvir aqui o presbítero irmão Olivar trazer uma saudação. É uma saudação, né? E uma saudação é até 5 minutos. Mas não quer dizer que você vai gastar os 5 minutos. Você já sabe que você volta de novo com aquele pastor para você pregar. Porque quem dirige o culto, irmão, ele administra o tempo. Deixar o tempo para a palavra. Aí tem gente, vamos ouvir fulano dar uma saudação, ele prega 20, 15 minutos, irmão. Vamos ouvir fulano trazer uma palavra, ele prega a mensagem do culto. Vamos ouvir alguém dar um testemunho, aí ele quer ler o versículo, né? Conta o testemunho daquele jeito. Agora eu vou louvar o domingo para agradecer a Deus. Tem pastor, esse cara não volta nunca mais. Não mais não. Recebeu a oportunidade para dar uma palavra, para dar um testemunho, dá um testemunho, né? Deu uma oportunidade para você louvar a Deus, né? Vamos, por exemplo, vamos ouvir o irmão, o presbítero, irmão Ragnar,
fazer a leitura oficial do culto. Aí o Ragnar vem, lê o versículo e fica pregando o versículo que ele leu lá, na leitura oficial. Está totalmente errado. Ele pode puxar você para nem dar uma salvação na igreja. Então nós temos que aprender isso, o tempo do culto. Porque 2 minutos é sagrado no culto, irmão. Eu já vi gente assim, irmão, que pega uma oportunidade, irmão. Deus, quando Ele quer te usar, Ele usa na hora certa. Se tem um mensageiro, é igual tem gente que o pregador está pregando. Aí tem gente que sai no culto, sai profetizando para meio mundo, e o mensageiro está pregando. A mensagem está com o mensageiro. Agora, depois do culto, se você quiser entregar uma mensagem para alguém, serve Deus, você pode chegar na pessoa e falar, irmão? Vamos ouvir fulano, vamos ouvir a irmã Elisângela, pode falar? Vamos ouvir a irmã Elisângela, louvando o nome do Senhor. Aí vai nessa. E não tem problema, irmão. Você vai louvar o nome do Senhor, tem que ter alguns hinos, louvor, que ele condiz com algum versículo da palavra, condiz com aquele louvor. Você pode ler aquele versículo, mas tem gente que lê, não lê o versículo, ele lê já um texto. Solta o hino. Aí, irmão, solta o hino. Irmão, é o tempo aqui. Saudação é até 5 minutos. Louvor é para louvar Deus. Irmão? Uma palavra é até 10 minutos. Uma rápida palavra é até 5 minutos. Quem dirige culto, algum culto do departamento, não é difícil quando você está dirigindo, você dá para um irmão que não tem sabedoria por tempo, irmão. Não é verdade? Então, quando a gente dirige um trabalho, irmão, a gente tem que ter essa perspectiva para poder a gente não embaraçar o culto e dar prioridade para a mensagem da palavra. Então, se é para você dar uma saudação, dê uma saudação, mas não culpe os 5 minutos. Se é para dar uma rápida palavra, dá uma rápida palavra, mas não culpe toda ela, tá, irmão? 3 minutos. Eu preguei, eu fui dar uma saudação com a pessoa que saudou do pastor Sebastião lá na sede do óbito. Eu fui representar os pastores do setor da cidade de Alto. Pastor mais renomado do que eu era o pastor do assentamento, mas deu meu apoio lá. Outro pastor atrás do pastor Sebastião Rodrigues. Li um versículo, e deu uma saudação rápida. Fui lá atrás, glória a Deus. Você veja assim, que está. Agradeço ao grupo lá, nome de Jesus. Aí o pastor Inácio, glória, parabéns. Eu não fui decepcionado. Porque quando você sai do lugar aí, você congrega não. Onde seu obreiro congrega? Lá na Belém de Mineiros. Esse pastor não ensina esse obreiro, não. Misericórdia, quase acabou o culto aqui. Amém, irmão? Estou falando isso aqui, irmão, que nós precisamos ouvir. Mas eu já sei. Mas esquece que faz tudo errado. Eu estou dizendo assim, até para você sair do lugar, irmão, você não ser decepcionado com alguma coisa. A gente precisa aprender, cuidado com as ilustrações, usar outras histórias, por exemplo, bom. Assunto, o foco deve ser a palavra de Deus, a Bíblia. Tem gente que conta carochinha, coisinha que vai ganhar. Tem gente que vai pregar uma mensagem e dá uma introdução. Ainda fala bem assim, só foi a introdução. Agora nós vamos na palavra. O cara comprou quase 10 minutos só na introdução. Às vezes encheu o linguiça. Lê a Bíblia, vai na palavra, vai na mensagem que Deus te deu. Não fica lá enrolando, irmão. Aí de repente os crentes vai embora. Aí crente abre boca e fala, essa igreja aí, pastor aí é fria. O cara também não tem sabedoria, irmão. Aí vai pregar, conta cada coisa, irmão. É igual a escola dominical, nós temos que aprender a ensinar a igreja. Escola dominical não é você ter que ficar contando testemunho de vida, não. Ali o professor tem a matéria ali, você tem que falar a lição, ensinar o povo, irmão? Pode até ser que você use algum testemunho de algum ponto básico, pequeno, para poder introduzir na matéria que você está dando, mas temos que ensinar a igreja. Eu já vi professor, irmão, que ele fala mais do que Deus, aqui nós, não vou falar aqui,
nós falávamos, posso ler do lado, é aqui em Vitória, né? Pegou, só foi testemunha. Aí acabou lá, acabou, não leu nem a escola, a revista. Então nós temos que aprender a discernir, irmão. Utilizar as palavras sim, parar de inventar palavras do Bíblia. Eu saúdo a eleita do cordeiro, papai. Pega piada dessa. Camarada enfeitando, irmão. Você faz a igreja perder a espiritualidade, irmão. Eu saúdo a amada igreja pela paz do Senhor. Estamos alegres de estar aqui com o nosso pastor, a igreja. Vamos ver a palavra do Senhor, irmão? É eu. Você foi chamado para pregar, não foi chamado para ser palhaço de circo, não. Né? E tem muitos por aí que é difícil, né? Por isso que eu falo para os irmãos, cuidado com essas pessoas que você traz para pregar na igreja. Eles aprendem mal, aprendem errado por aí vem querer colocar sistema na igreja. Não, tem que ter, senão a igreja perde a credibilidade. Ali não tem pastor não, porque o ministério ali é tudo bagunçado, né, irmão? E as coisas vão apertando daqui, Deus está bradando em mim para apertar aí a chave de Jeová, a boca. Daqui para frente vai ser só cajado no meu ensino, viu? Eu estava doente esse dia, doente, muito. Torninho. Hoje aqui eu falei, estava eu, a irmã Edijane e a irmã Iraci na consagração. Vim arrastando, dobrei o joelho, torninho. Já estou bom. Não está nem dando de pegar. Aí, o Espírito Santo fala, você está pregando. Estou mandando você pregar. Se pregar cajado, se pregar a verdade, o povo vai embora não. Quem é crente, quem quer ir para o céu, ele segura a onda da palavra e fica onde ele está. Não é a palavra que vai correr para o crente, não, meu irmão. Nós precisamos ser confrontados com a verdade para ir para o céu. Ninguém vai para o céu de qualquer maneira, não. Nós precisamos mudar a nossa vida, o nosso comportamento na presença de Deus, para que, quando o arrebatamento da igreja vir, irmão, né, a gente ouvir soar a trombeta. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui o microfone é um problema, né, irmão? Esse microfone aqui, ó. Né? Tem gente que pega o microfone e fica assim, ó. Faz assim, ó. Aí estraga a cápsula dele. Aí se estragar a cápsula dele, aí tem que comprar aí o dinheiro dele, né? O microfone. Não aperte o microfone, não. Tem gente que pega o microfone assim, põe na boca, bata o microfone. Então, se ele pôs isso aqui, passar um desinfetante dele. Não bata a testar o microfone. Outros fatores, né? Tranquilidade, o pregador nervoso pode pregar a mensagem errada. Seja tranquilo, pega a palavra de Deus. E Deus vai dar vitória para todos nós. Mas na outra oportunidade, até alguns pontos aqui, na outra reunião, nós vamos falar, porque já é 20h58, já vai ser 9 horas, né? E eu quero só fazer um comunicado para os irmãos aqui. A irmã Cristiana, né? Ela entregou os novos convertidos, que ela tinha colocado ela para ser regente, ela entregou, né? E ela mesmo entregou pela filha dela para Maria Eduardo, que era a regente das crianças. Ela falou, não pode tirar ele da regência e a igreja. Aí saiu do grupo, não sei se ela vai para outra igreja, não sei, né? Mas a oportunidade nós demos a ela, e a família dela. Recebi ela muito bem, né, irmão? E não deu o que eu fazer. E aí nós vamos colocar a irmã Iolanda para lhe dirigir para os novos convertidos ali. A Iolanda. E as crianças nós vamos aguardar, né? Para Deus dar um direcionamento, né? Para a gente ver o que eles vão fazer, colocar um livro na liderança, né? Para poder tocar essas crianças aí, né? E eu conversei com o Altino e o tesoureiro do irmão Bonito. Né? Nós vamos voltar a fazer os cultos de domingo, depois da ceia de missão, né? Aí eles propuseram de estar aí, ajudando aí. E a festividade de novembro, nós vamos fazer a abertura dela no dia 14 de novembro.
E vai ser abertura do conjunto de varal na sexta-feira. No sábado vai ser círculo de oração e domingo de encerramento. No sábado vai estar ministrando o pastor presidente, o pastor Domiciano de lá no Barbosa, vai estar ministrando no sábado. E no domingo eu estou vendo aí se eu trago uma pregadora de Aparecida de Goiânia ou de Brasília, que eu levei lá em Posse, e nós vamos programar aí uma galinhada para nós adquirir algum dinheiro aí, e alguém que quiser ofertar também, porque para pagar eles, o povo não cobra não, tem valor não cobra não, mas a gente tem que abençoar ele, pagar a passagem para ele. Essa pregadora, se ela vir, vai ter que pagar a passagem para ela. Eu paguei a passagem para ela em Posse, de Aparecida de Goiânia, e vai ser essa data, 14, 15 e 16 de novembro. A abertura vai ser com um conjunto de varões, o preletor ainda nós estamos definindo o líder lá, vamos ver certinho. Se não tiver um pregador aí, nós podemos orar e ver quem vai ministrar, aí ele vai falar aí, a gente vai conduzir isso aí. E eu tenho um ponto aqui, irmão, que eu preciso dos irmãos. Nós temos um culto de ensino, terça-feira. Parece que está vindo mais pessoas que estão chegando no aula do que os irmãos daqui, nos cultos. Os obreiros, está muito falho nos cultos de ensino na terça-feira. As irmãs, nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir. Tem gente que fala, não, estou servindo a Deus em casa ninguém serve a Deus. Irmão? Então, esses cultos têm que ter a cooperação dos irmãos. Por exemplo, os dirigentes de congregação. Eu aprendi assim, eu sempre valorizei o pastor presidente. Na ceia do Senhor, sempre, que é diferente da congregação, sempre eu estive cooperando, ou eu com a minha esposa, ou o obreiro que me acompanhava, ia na sede para cooperar na ceia. Nós temos duas congregações de Capiva, que é a Buena Vista, e a Betel, e eu preciso da presença dos dirigentes e de alguns obreiros que puderem vir, porque às vezes não tem carro, mas vai dar certo, e o ensino da terça-feira, sempre os obreiros é bom, eu nunca perdi culto de ensino, porque às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo e não sabe tudo não. Às vezes a gente precisa sentar para aprender alguma coisa nova, que cada ensino traz algo novo para a nossa vida. Ninguém sabe nada, eu não sei nada, eu tenho que aprender. Quando eu vou na convenção, eu não perco nenhuma palestra lá, plenária. Vou lá, vai ter um pastor para ensinar, até no nosso campo mesmo, vou estar lá sentado e ouvindo ele. E vai sair alguma coisa para me aprender lá. E ninguém sabe tudo, Então nós temos que estar participando dos cultos de ensino, até para a igreja. Para a igreja, os membros olhar assim e falar, poxa, os irmãos estão vindo, os pastores, os obreiros estão no culto. Nós temos que se esforçar para dar no culto, senão ninguém vê culto, não. Entendeu? Eu estou aqui só a capa da gaita, mas eu estou aqui. Mas o irmão fala, o pastor não trabalha. Irmão, você trabalhar com a mente, um liga para você, o problema está aqui, o conjugal está aqui, meio querendo bradar na irmã, aqui nem dinheiro que eu estou falando. Meu irmão, é daqui mesmo, é nossa igreja. Querendo coroar a irmã, aí tem que estar, indo, vendo, conversando, orando, repreendendo o demônio deles. É problema, é pressão psicológica, irmão. E a gente passa por tudo isso, mas nós estamos aqui, eu não falto tudo, não. Se eu faltar, tudo. Mora aí. Mas lidera uma igreja para você mexer com gente. Gente, tudo quanto é. Tem gente que você olha para ele assim, só que você não viu ele, não salvou ele num lugar e ele já fala. Pastor, passou lá, pai, quase que pisou no meu pé, nem me salvou. Às vezes nem vê. Às vezes o irmão mesmo nem viu o irmão passar, irmão? Aí já pega, nem viu ele. Irmão? Então nós temos que estar atentos a essas coisas aí. Nós estamos com a proposta de vender o terreno, até o irmão Wilson já teve uma conversa aí com o pastor, mas nós estamos orando, orando, se for da vontade de Deus, nós vamos vender o emprego. Se não for, Deus vai derrubar essa negociação aí, porque eu não estou preocupado não. Sabe por quê? Porque Deus agiu na hora certa. Só para você ter uma ideia, o único pagamento de lote que
não consegui, foi do Buena Vista, que vence dia 20. Liguei lá, não, se mexer na data, você vai ter que fazer outro contrato, vai ter que pagar não sei o quê, aquela bagaceira, eu dei um bravo na mulher. Falei, rapaz, outros lotes aí, passou para outra data, isso aí não pode, mas tá bom, já deu um bravo mesmo. Falei, tá bom, pode deixar no dia 20 mesmo. Eu falei, meu Deus. Falei, Deus abençoe a senhora. Aí, fui lá no BP. Já consegui passar para dia 30 do BP. Lá no Betel. Já consegui passar, já dei o boleto do nome do Adriano para dia 30. Agora estou esperando o nome da igreja, que vê se dia 25. Para dia 30. Só o Buena Vista que ficou no dia 20. Ele não deixou. Então já estou aguardando aí. Hoje falei para a menina, nós vamos fazer o da igreja também. O menino já estava, era dia 20 era o nome do Adriano, dia 20 era do Buena Vista, e dia 20 era do nome do IP. 3 dia 20. Quando chegar dia 20, irmão, só Jesus na causa, né? Eu falei, cadê o dinheiro? Eu olhava na conta do Cicobi, cadê o dinheiro? Olhava lá, que você tem dinheiro vivo aí, eu falei, tem não aqui, porque tem uma moeda aqui. Rapaz, Deus tem abençoado, irmão. Olha, Deus tem abençoado, né? E nós temos cumprido. E eu acredito que Deus vai abençoar, né? Foi uma vitória conseguir passar esse quilômetro, porque o do Buena Vista é 609, é pouco, né? Nós devemos ter no caixa lá mais ou menos lá no Cicobi, lá uns 400 e pouco, né? Quase 500, né? Até dia 20 nós vamos ter o dinheiro para pagar o Buena Vista. Aí dia 30 que vai vencer, né? Os outros lotes. E tem um período que os irmãos não dizimam, né? Dizima do dia 1º, dia 5, 6, 7. Aí já vai dizimar lá no dia 25 e diante, né, irmão? E como vencia dia 20, dia 25, irmão, só Jesus na causa aí. E às vezes Deus bradava aí, entrava dinheiro aí que falava, rapaz, só Jesus mesmo, né, irmão Coelho? Você não fica olhando lá para a pequena caixa lá, aí eu tenho que pagar isso aqui, não vai ficar doido. Mas irmão, Deus vai dar vitória para todos nós. E eu quero assim, o dízimo, ele é fé e gratidão a Deus, pelo que Deus tem feito na sua vida, na sua saúde, na sua família, no seu ministério. Eu quero que os irmãos procurem se organizar, se planejar, irmão. Não deixe de dizimar. Dízimo é a bênção de Deus para a obra de Deus. E vocês podem ter tranquilidade. Está aí o tesoureiro, ele conhece o meu jeito de trabalhar. Eu não tiro um centavo para me fazer outra coisa a não ser pagar as coisas da igreja. Tudo tem nota. Os irmãos que quiserem ver algum relatório do mês que eu vim, que eu cheguei aqui, tem todas as notas, a entrada, a saída, nota comprovada dos gastos que nós tivemos. Teve mês que teve algum saldo por mês após, né? E aí a gente vai trabalhando com isso. Eu sou muito transparente. Às vezes eu tenho uma ajuda de R$ 1.500 aí, está aí no meu. Tem mês que eu analiso, eu fico sem receber tudo. Às vezes recebe um pouco, né, irmão? Às vezes tem vezes que dá para receber, quando Deus abençoa, recebe tudo, que é 1.500 que eu recebo da ajuda. Se não fosse essa pensão alimentícia que eu recebo aí, eu estava na frente, estava não, porque Deus não deixa, não. Né, irmão? Deus não deixa a gente perecer. Sempre Deus tem usado o irmão, né? Traz uma cesta básica aqui. Às vezes tem irmão que vem, irmão, tem irmão que Deus usa ele nem sabe. Aí vem, traz um café, de repente o café já traz um frango, já traz um negócio, um açúcar, um negócio, né? Uma linguiça. E eu recebo é tudo, viu, irmão? É igual Pai de Santo, estou recebendo é tudo, é linguiça, abóbora, mandioca, né, irmão? Estou recebendo é tudo, porque eu gosto que os irmãos venham aqui na casa pastoral, irmão. Eu vou terminar, viu? Eu gosto de você ver, eu gosto de ver os irmãos aí, né? Aí os irmãos trazem café, esse, né? Ali o negócio do café, nós faz café, toma café, né, irmão? Aí nós ganhamos esse pão lá meio duro, lá nós corta ele, faz porrada dele, né, irmão? E os irmãos comem esse pão com manteiga aí, e a bênção de Deus, viu, irmão? Eu recebo é tudo, viu? Se o irmão quiser me abençoar, pode abençoar eu, porque eu sou assim, irmão, me abençoou e eu fico olhando se tem um crente da igreja que está na prova, né? E eu vou
devagarzinho, eu abençoo aquele irmão, eu divido, eu oro, eu divido. Às vezes, teve um dia que um irmão, um obreiro, ele não sabe, mas um dia já faz dia, aí esse obreiro está aqui no nosso meio, ele sabe, eu sou do Satã, aí Jesus é bom. Aí eu ouvi, o pastor está com esse aí, está com esse carro financiado, não sou rico não, sou rico da presença de Deus, eu sou carente da oração dos irmãos, da ajuda dos irmãos, que eu faço a obra de Deus com amor, com carinho. Eu gosto de ver os irmãos bem, quero ver os irmãos com a casa própria, com o carro dele novo, carro seu quitado, você sendo abençoado, sua família abençoada, né, irmão? E nós vamos de fé em fé, viu, irmão? Nome de Jesus, não temos, né? Ele traz uma. Eu estou meio no vontade dele, né, irmão? Ele traz a abertura abençoada aí. Eu tenho que marcar o tempo de lá, irmão. E eu fui lá, rapaz, quase que eu fiquei mais duro, comi tanta coisa lá na casa do Aldir. É bolo, é não sei o que, é um crente. Vai sair uma cara, mas o Silene é boa para fazer um negócio bom lá, né, Marcelino? Mas amém, viu, irmão? Então eu quero mais uma vez pedir para os irmãos. Eu não estou aqui, irmão, oprimido ninguém, mas é necessidade, porque nós precisamos continuar com as contas da igreja em dias. E vou ser bem sincero com os irmãos. Sobrando dinheiro aqui, irmão, eu não meço esforço para ajudar as congregações, não. Eu não tenho tido como ajudar as congregações. Eu não tenho. E eu queria fazer um pedido aqui, irmão, também. Os irmãos podem passar até por um quem quiser ajudar. O presbítero Noel, se eu visitando ele vai fazer um exame, uma ressonância. E esse médico lá de Goiânia não aceita essa ressonância daqui, porque não é bem organizado. Quer fazer lá no Goiânia, parece que é R$400. Eu já por fé, eu falei para ele que eu vou dar R$50 para ele. Vai faltar 350. Se algum irmão quiser dar 20, 30 para ajudar a Imperário, pode falar com o evangelista, com o Eucolino. Meu irmão, o senhor pode receber do seu Pix e nós passamos direto lá para o irmão. Amém? Eu creio que o evangelista também tem ajudado ele ali, né, nessa viagem aí. Eu fiquei vendo aquele lá, mas eu não sei nenhum, irmão. Nem dinheiro no crédito do cartão tem para fazer dinheiro para mandar uma oferta lá para o irmão. Mas Deus vai dar vitória. Amém? E o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém, irmãos? Vão entender? Né? Então eu preciso da compreensão dos irmãos. Para nessa, administrativamente, sou financeiro, né? Contribui com essa obra, oferta, faz propósito nessa obra, porque está aí o tesoureiro, ele sabe o dinheiro que entra é investido na igreja. E foi uma luta muito grande, viu, irmão? Nós conseguimos. Eu, na outra reunião, eu tenho um levantamento do que nós pagamos dos atrasados que recebemos. Os 12 mil do terreno, da chácara que entrou na conta, né, irmão? Tem tudo nota que nós pagamos as coisas atrasadas. Eu vou trazer tudo da prefeitura que nós fizemos levantamento, né? Era IPTU. Minha congregação aí, terreno que era 1.300 só de IPTU. Lá do IP, só a água atrasada era 648 que nós pagamos. Daqui, lá do Buena Vista, IPTU atrasado, iluminação pública. Eu tenho todos os comprovantes de pagamento, né? E aquele espelho da prefeitura. E na próxima reunião eu vou fazer um relatório e vou ler para os irmãos. Porque às vezes eu falo aqui, aí algum vai falar, mas o pastor está querendo falar coisa que não é verdade. A gente tem que mostrar com documento, né, irmão? Então é documento. Eu vou mostrar para os irmãos ter a ciência que nós estamos aplicando o recurso, as ofertas dos irmãos, uma boa causa para não deixar o nome da igreja. Esses tempos aí o pastor Luciano me ligou. E o pastor Claudemar, que é o secretário da Comademar lá do campo de Barro do Garça, porque esse terreno aqui do Buena Vista, lá do Betel, acho que do IP também está no nome do CNPJ do Mato Grosso ainda, viu, irmão? E quando atrasa isso aí, vai para o Serasa, o CNPJ lá da Comademar. Aí o pastor Luciano me ligou, mandou lá, tal, o Serasa aí, o pessoal da Comademar está ligando para ele, pastor. Está me cobrando, e é de mineiros aí.
vou mandar para você. Aí liguei para o Claudemar, o Claudemar mandou para mim, liguei lá não sei se era da Betel, não sei qual hora que era. Dívida lá, atrasada. Aí teve que pagar. Está entendendo? Então eu gosto das coisas, toda vez que eu saio do lugar, eu deixo um relatório para o pastor Quinho. Quantas cadeiras que eu estou deixando, quantos microfones, caixa de som, né? Tudo. Quantos membros deixam o relatório? Entrega, recebe aí, receba aí para mim. Ele receba lá a data, entreguei na mão dele, guarda comigo. E eu peguei essa igreja sem relatório nenhum. Eu não fiquei sabendo de nada o que a igreja tinha. Esse dia apareceu uma roçadeira aqui, né, irmão? Estragada. E eu nem sabia que tinha isso. Então isso é falta de administração. Então a gente tem que aprender. Se você foi dirigente do trabalho, você vai se sair daqui e vai para outro, faz um relatório. Estou deixando aqui um púlpito, nós adquirimos uma mesa de som, né? Um microfone sem fio, tantas cadeiras, isso, mesa, cadeira, e entrega para o obreiro. Esse é um obreiro organizado, e nós precisamos ser organizados para as coisas de Deus. Amém, irmãos? Então, só essas colocações nossas aí. Algum irmão quer fazer alguma colocação aí para nós terminar? Alguma pergunta, alguma coisa? Amém, irmãos? Nós vamos ter um aula ali. Nós vamos convidar aqui o evangelista Marco Lino para vir aqui na frente. Nós vamos orar por ele, né? Ele está fazendo, acho que 20 anos. Maravilha, né, irmão? Jesus é. Vamos se pôr de pé. Orar a Deus. Glória a Deus. Irmão Geraldo, tem que orar pelo. Eu passei lá em frente da sua trabalho, da empresa, de lá do seu trabalho. Então, ela vai orar por ele e nós vamos cantar os parabéns para ele, né? A paz seja a todos. Vamos orar por mais uma data nossa evangelista. Senhor, nós nesse momento apresentamos, Pai, Teu Filho, Senhor, que está comemorando mais um dia, Senhor, na Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, que obrigue a Tua graça, dando força, Senhor, alegria, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Apresentamos a sua família, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Apresentamos, Senhor, esteja com eles, Senhor, abençoando eles, Senhor, nessa trajetória, Senhor, nessa caminhada. E assim, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, no nome de Jesus. Antes de nós cantar o parabéns, eu queria convidar o Diácono, se Deus me dá. Vem cá, Armada, vem cá, a senhora faz parte do ministério dele. Nós vamos aqui, né, apresentar aqui com o Diácono. Pode dar um abraço para ele. Os irmãos querem receber ele como diácono dessa igreja? Amém? Ele e a esposa dele já estão congregando conosco, mas hoje é ele não obreiro, né? O Angelildo é uma bênção de Deus. Ele tem muita coisa para fazer para Jesus aqui. Deus mandou ele aqui para ajudar nós nessa grande. Fica no propósito de Deus, mais a esposa, a família. Deus tem coisa boa para você lá na frente. Coisa boa por aí. Amém, irmãos? Então nós vamos cantar o parabéns, né? Já vou, não vou por ele, vamos fazer uma oração por ele. Se não orar por ele, bora.
Bom, aquele já tem aqui, não. Aqui para abençoe o irmão da missão aí. Vai ser o secretário de missão, ele mais o Eucolino. Quando já é tesoureiro, ele desce por dia, né? Mas os dois vão ter oportunidade de estar indo nas congregações, fazendo culto na direção da Secretaria de Missão Regional. Amém, irmão? Aí nesse culto vai colher uma oferta, e essa oferta vai entregar na mão do tesoureiro para poder nós fazer missão aqui, porque nós vamos bradar pregando a palavra de Deus, mas cruzada por aí, e vai depender de dinheiro para abastecer carro, do som, né? E é desse jeito aí, vai dar certo, né, irmão? De repente, se Deus bradar aí nessa tesouraria aí da missão, nós podemos estar até auxiliando os obreiros por aí, né? Das congregações, ajudando com alguma coisa aí, né? É desse jeito, está começando agora, daqui mais um tempo se vão ver a mão de Deus nessa igreja. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, está aqui o teu filho, o diácono Angelino com a sua esposa, vieram para cá para nos ajudar nesta obra. Meu Deus, que o Senhor continua derramando graça sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dando sabedoria, dando, Senhor, alegria na alma dele para fazer esta obra, juntamente com a sua esposa e seu filho. Muito obrigado, Jesus, pela família do teu filho, por estar conosco nesta grande obra aqui em Mineiros, Goiás. Muito obrigado, que o Senhor venha abençoar ele, derramando as bênçãos do céu, resolvendo os seus problemas, abrindo as portas financeiras, resolvendo as suas causas, em nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento aqui o evangelista irmão Altino, Senhor da Glória, como secretário de missão, e o evangelista irmão Eucolino também, junto com ele, e trabalhando junto para o crescimento desta obra aqui em Mineiros, Goiás. Meu Deus, que o Senhor continue abrindo as portas para evangelizar, para fazer a pregação da sua palavra, para ir ao encontro do povo, fazendo cruzada evangelística, para poder o povo ouvir a tua palavra, que o Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Meu Deus, que o Senhor possa mover as águas a favor desta obra. Tira todo impedimento, Senhor, toda barreira, todo engano, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor levanta homens corajosos, homens que querem marchar na sua presença, fazendo a diferença aqui em Mineiros, Goiás. Que nós possamos unir as nossas forças para o engrandecimento da obra do Senhor, nesse lugar e o crescimento da obra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos terminar, e tem um caldo ali, irmãos, irmão, não vai embora sem tomar um caldo ali com uma torradinha, viu? Amém? Vamos cantar o parabéns? Vamos cantar o parabéns. Para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Senhor, te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva nosso nome, Roberto Lino. Amém, irmão? Levanta sua mão comigo, receber a bênção apostólica e o caldo salado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, e que nós digamos: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.